Tolerância ou intolerância? Qual é a marca do cristianismo? Isso é um assunto que merece a nossa consideração. Aliás, tenho ouvido bastante nos últimos anos se falar sobre tolerância, sobre intolerância, e muitas vezes os argumentos estão sendo construídos fora daquilo que é o fundamento da nossa fé. Obviamente estou falando aos cristãos, aqueles que creem na palavra de Deus. Se esse não é o seu posicionamento, talvez nem deveria ser o vídeo a ser assistido, a menos que você se interesse por aquilo que a palavra de Deus diz de alguma forma. Mas o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas estão ou construindo o seu raciocínio, a sua ideologia, suas deduções fora da palavra de Deus, ou estão tentando ler a Bíblia com um filtro errado. Percebo, por exemplo, nessa polarização política que temos vivido, tem gente que se posiciona fortemente contra outros, acusando, desejando o mal, porque os acusa de intolerantes, mas não percebe que estão agindo com a mesma intolerância para com esses, com a qual eles mesmos estão acusando. E muitas vezes esse tem sido o filtro, inclusive de alguns dos nossos jovens. Vejo gente que se levanta para atacar pastores que estão falando sobre santidade como se eles estivessem sendo intolerantes com as pessoas. Então, a pergunta a ser feita é: qual é a marca do cristianismo? Tolerância ou intolerância? Eu tenho duas respostas. A primeira delas é os dois. A Bíblia fala tanto de tolerância como fala de intolerância. E a segunda resposta é: depende. Quando usaremos de tolerância e quando usaremos de intolerância, depende de alguns princípios que estão envolvidos e como nós devemos aplicá-los. Então, esse é o assunto da nossa conversa e eu quero começar por uma declaração do Senhor Jesus no livro do Apocalipse, no capítulo 2, porque acredito, que precisamos partir da premissa do que pensa nosso Senhor, que nos instruiu a ser seus discípulos, seguidores dos seus mandamentos e das suas ordenanças. Então, no livro do Apocalipse, na carta à igreja em Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia, o Senhor se dirige ao anjo, ao mensageiro da igreja, e eu quero ler dos versículos 20 ao 23, palavras do próprio Jesus. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Bom, em primeiro lugar, vamos começar por essa frase do versículo 20. O Senhor diz: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher. Aqui, o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, está acusando o líder da igreja de ser tolerante quando não devia. Obviamente, vamos tratar de assuntos onde a tolerância é necessária, mas eu quero começar justamente pelo fato de que quando o Senhor Jesus encontra em nós uma tolerância que não reflete o coração dele, ele vai se posicionar contra nós, dizendo: você está tolerando o que eu não tolero. Na primeira carta dessas 7 igrejas da Ásia, dirigida ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso, o Senhor diz: mas você tem ao seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Obviamente, aqui o Senhor está falando de conduta e não das pessoas. Ele não está dizendo que odeia as pessoas. Eu me lembro que desde criança aprendi com os meus pais que Deus ama o pecador, embora deteste o pecado. E uma das coisas que nós precisamos compreender é a importância de separar a pessoa da conduta dela. São coisas muito distintas. Quase sempre que a Bíblia fala de intolerância, isso está ligado ao quê? A uma conduta errada, a uma quebra de princípios, a valores que não podem ser negociados. Mas quando olhamos para a pessoa, vemos que o Deus amoroso sempre está oferecendo oportunidades. Por quê? Porque ele olha para a pessoa com o coração cheio de amor. Essa mulher mesmo que Deus está dizendo: eu não tolero a conduta dela, eu estou condenando você, líder da igreja, por tolerar a conduta dela.
Ele diz, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Eu quero que ela tenha conserto. Eu não estou necessariamente descartando essa pessoa, a menos que ela insista na conduta errada. Então, nós precisamos saber separar as coisas. Quando me perguntam, né, a respeito da marca do cristianismo, se é tolerância ou intolerância, eu tenho que responder o que falei inicialmente, os dois. Mas todos os textos, né, que falam sobre intolerância estão ligados a princípios. Os princípios do reino de Deus são inegociáveis. Os valores da palavra de Deus são inegociáveis. Então, por exemplo, nós podemos e devemos usar de misericórdia para com as pessoas, mas isso não significa aprovar, nem tampouco apoiar, nem tampouco ser cúmplice de condutas erradas. São questões muito distintas na Bíblia. Por exemplo, a intolerância ela deve sempre focar a conduta, não a pessoa. E o exemplo que eu quero dar é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15. Ele diz, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata, não se associem com ele para que fique envergonhado. Ele está dizendo, está quebrando o princípio, nós estamos dando orientações claras, não se associe com ele para que ele fique envergonhado. Mas no verso 15, Paulo diz, contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Ele está fazendo de novo uma distinção entre o comportamento e o valor que a pessoa deve ter para cada um de nós. Já mencionei que para aquela pessoa, Jezabel, o Senhor ofereceu longanimidade, oportunidade de arrependimento, mas a conduta pecaminosa dela não encontraria tolerância da parte de Nosso Senhor, ainda que de forma errada tenha encontrado da parte do líder daquela igreja. Algo que nós precisamos compreender à luz das Escrituras é que a mesma igreja inclusiva que proclama o amor e a aceitação de Deus ao pecador, ela é instruída a excluir depois, dentre os seus convertidos, os pecadores que não se arrependem. Vamos começar primeiro de uma orientação do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 15 a 17, Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você, então aqui não é a pessoa, é a conduta, pecou, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual o propósito da repreensão? Ela não é uma intolerância à pessoa, ela é uma intolerância à atitude. Mas o propósito da repreensão é ganhar a pessoa, é que ela possa se recuperar, é que ela seja restaurada, é que a sua conduta mude. Então, o Senhor Jesus disse, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, está insistindo na quebra de princípio, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir a igreja, considere como gentio e publicano. Aqui é quando a pessoa seria desligada da comunhão e do relacionamento. Esse ensino de Jesus foi sustentado no Novo Testamento. Obviamente a ideia aqui é apresentar uma visão resumida, não exaustiva, então não vou ler todos os textos, mas observe o que o apóstolo Paulo ensinou falando aos Coríntios. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele começa a dizer, olha, ouve-se dizer que entre vocês há imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Então ele está dizendo, gente, vocês estão conseguindo pecar mais do que o povo do mundo que ainda nem teve um encontro com Cristo. Isso mostra que mesmo dentro da igreja, nós podemos ter coisas erradas acontecendo. Agora, o posicionamento dele é, nenhum de vocês se incomodou de tirar essa pessoa do meio de vocês? E aí a orientação que ele traz depois. Na outra carta, vou ler agora a partir do 9. Na outra carta, 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Não significa que essa pessoa arrependida não poderia ser restaurada e recebida na comunhão. Mas até aquele momento não havia nenhum indício de arrependimento.
Paulo já estava dizendo em versículos anteriores, exercendo disciplina, juízo, liberando juízo espiritual sobre essa pessoa pela falta de arrependimento. Ele diz, expulsem do meio de vocês. Não é a pessoa, mas quando a pessoa abraça uma conduta da qual ela não abre mão, a conduta errada, ela não pode ser tolerada, não no nosso meio. Então, muitas vezes, nós ficamos com esse discurso em nome do amor. As pessoas, às vezes, quando falam de elementos como esse, de juízo, de disciplina, vem, mas Deus não é amor? Eu pergunto, mas Deus não é justo? Porque se para exercer um atributo ele tem que negar outro atributo, nós vamos para uma situação complicada. Nós precisamos entender que há uma harmonia entre os atributos de Deus. Você ter misericórdia de alguém como pessoa não significa aprovar aquilo que ela faz. Um homem encontrado espancando uma mulher deve ser parado, né? Espancando uma criança deve ser parado a qualquer custo. Não importa se tiver que fazer uso, seja autoridade, alguém que socorra, de agressão contra essa pessoa. Por quê? Naquele momento, nós não podemos simplesmente ter o discurso de que o homem mais forte merece mais misericórdia do que a mulher ou a criança que ele está agredindo. Então, ele precisa ser parado pela conduta. Não é a pessoa, né, que está sendo avaliada. Assim como a lei tem essa forma e essa maneira de olhar e tratar, nós precisamos entender, né? E muitas vezes dentro da lei não haverá manifestação de misericórdia ou justiça como temos em Deus, que oferece arrependimento. Mas essas coisas não podem ser, em absoluto, confundidas. Mesmo as ordenanças que nós temos. Por exemplo, a Bíblia nos orienta a obedecer às autoridades. O livro de Romanos diz, lá no capítulo 13, versículos 1 e 2, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mais à frente, Paulo vai chamar a autoridade de ministro de Deus. Agora, e quando essa autoridade se levanta contra as ordenanças de Deus, tentando nos obrigar a ir contra Deus, como nós agimos? A palavra de Deus diz em Atos 5:29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mas em toda e qualquer outra situação, onde, né, essas autoridades não estão nos colocando em rota de colisão com os mandamentos de Deus, nós devemos obedecê-los. Então nós precisamos entender, obediência é um princípio geral. Pode encontrar um momento específico de exceção? Sim, determinado pela própria Escritura. Agora, salvo isso, não. Então, quando falamos dos princípios, estou falando não apenas dos princípios que regem, né, a vida natural, as leis da nossa nação, mas, acima de tudo, dos princípios espirituais, que para nós estão acima de todos os outros. Agora, vamos falar de tolerância. Se intolerância é dirigida à conduta, nós precisamos entender que tolerância é dirigida às pessoas. Quando a conduta não vai exigir de nós um posicionamento intolerante a alguém que não quer, obviamente, mudar a sua conduta. Então, o tratamento, de acordo com a palavra de Deus, o tratamento dispensado às pessoas tem muito a ver com a conduta de cada um. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem. Admoestar aqui é exortar, chamar a atenção. Admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. Deixe-me fazer uma pausa. Tem muita igreja que está admoestando o desanimado, que Deus mandou consolar. Mas quando é o que está vivendo de forma desordenada, em vez de admoestar, está dando consolo a ele. Está errado. A Bíblia está dizendo, o que está vivendo de forma desordenada tem que ser admoestado, tem que ser exortado. Mas e o desanimado? Esse precisa de consolo, ele precisa de um outro nível de tratamento, porque quem está vivendo de forma desordenada está quebrando o princípio. Tem uma conduta errada. O desanimado, ele pode estar nessa condição por N situações, sem necessariamente estar comprometendo um princípio, né? O texto diz, amparem os fracos. Os fracos também não precisam de admoestação, eles precisam de amparo. Agora, se tem algo que serve para todo mundo, o texto termina dizendo, e sejam pacientes com todos. Porque mesmo esse está vivendo de forma desordenada e tem que ser exortado e admoestado, nós ainda precisamos de paciência, aplicando fé que essa pessoa pode mudar a conduta, que ela pode crescer, que é o assunto
que eu quero falar agora. Há muitas orientações claras sobre atitudes que nós devemos ter em relação aos outros cristãos. Vou começar com Gálatas 6, de 1 a 3, que fala da necessidade, né, da importância, né, do quão fundamental é que um cristão saiba manifestar brandura com quem tropeça. Isso significa que agora nós vamos olhar com misericórdia para a pessoa. Não significa uma aprovação da atitude. Ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, guarde essa frase, espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Paulo está dizendo, pode acontecer com você que está se achando melhor do que o outro. Ele diz, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem muita gente se achando, falando com os outros com ar de superioridade e arrogância na hora de confrontar, que não tem nada a ver com o espírito cristão. Sabe, eu sei que há momentos onde nós vemos na Bíblia profetas sendo levantados para confrontar pessoas em pecado. Normalmente esse é um quadro que acontece onde não existe arrependimento. E muitas vezes nós fazemos disso um padrão até para quem tropeçou e está em arrependimento. A Bíblia fala de uma atitude correta. Nós precisamos ter tolerância também com opiniões diferentes, algo que nesse tempo de polarização, não só política, mas em todas as áreas, está ficando cada vez mais difícil. Gente, eu gosto muito de uma frase que Wesley meio que tomou emprestado dos morávios, eles usavam muito. Aliás, Wesley citou tanto isso que alguns atribuem a autoria a ele, não a esses irmãos morávios, mas eles diziam, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade, concordância. Nas coisas secundárias, tolerância, mas em tudo o amor. Se falava principalmente de doutrinas. É lógico, se alguém vai negar que Jesus é o Cristo, que ele é o Salvador, que a salvação é pela fé na obra e no sacrifício vicário de Jesus, não tem como ter tolerância. Está quebrando o princípio, está mexendo em algo essencial, não dá. Agora, quando a Bíblia fala de tolerância? Em questões secundárias, que não vão mexer nos alicerces da doutrina cristã. Então deixe-me ler Romanos capítulo 14, aliás, esse é um capítulo que merece ser estudado inteiro com calma. Eu quero citar alguns versículos, primeiro de 1 a 4. Paulo diz, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, para o seu próprio senhor, é que ele está em pé ou cai, mas ficará de pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Gente, Paulo emitiu a opinião dele aqui sobre comer ou não comer. Tanto nesses versículos como nos próximos que eu vou ler. Paulo chama esse camarada, né, que acredita só pode comer legumes, não de tudo, de fraco na fé. Paulo já emitiu opinião. Paulo estava no time do podemos comer de tudo. Agora ele diz, muito melhor do que estar certo, do que ter a razão numa discussão, é você respeitar o seu irmão. É você ser tolerante com a pessoa que, por ser fraca, imatura na fé, ainda não tem a consciência de todas as coisas. Não adianta você ter um espírito de disputa onde você sempre tem a razão, sempre está certo e sai atropelando e matando esses novos ou fracos na fé. Aliás, deixe-me ler mais uma porção de Romanos 14. Agora eu quero pegar do versículo 13 até o 15, depois do 19 ao 21. Paulo diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Ele diz, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Aqui Paulo passou a régua e diz, não tem alimento impuro. Mas ele diz assim, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impuro. Né? Porque se a pessoa acredita de forma errada, ela vai ser afetada por aquela crença errada. Mas Paulo diz, se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Paulo está dizendo, você está no nível de que tem a convicção bíblica, pode comer de tudo, mas em nome da sua maturidade, você atropela o imaturo e o fraco na fé e diz que você está pecando, quebrando um outro princípio, que é não andar em amor. Então, tolerância é o amor para com pessoas, não é a aprovação de condutas erradas. Ele diz o seguinte, não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Então, essa distinção é muito clara. Do verso 19 ao 21, em Romanos 14, ele diz, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. E também
as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Ou seja, mesmo que você tenha o direito, a liberdade de comer aquilo sem pecar, isso não significa que você possa atropelar a consciência de outros. Ele diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Essa é a lei do amor que Jesus colocou acima de todas as demais. Algo que deve ser levado em conta também quando falamos de tolerância é a diferença entre os fortes e fracos na fé. Logo quando termina o capítulo 14 de Romanos, Paulo inicia o 15, com a mesma linha de raciocínio dizendo, vou ler os versos 1 e 2 de Romanos 15, ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Gente, eu criei 2 filhos. E houve momentos onde tanto eu, como a Kelly, minha esposa, tivemos, que nos sacrificar em prol desses filhos de diversas formas. E uma delas era suportar a fase da imaturidade até que crescessem. Isso não significava concordar com o que faziam de errado por conta da imaturidade. Nós os corrigíamos, mas continuávamos amando, acreditando neles, usando de paciência até que crescessem, porque sabíamos que eles iriam crescer e amadurecer. Quando falamos do mundo espiritual, não é diferente. Então, onde entra a tolerância? Tolerância não é uma aprovação à conduta errada. Para conduta errada, intolerância. Agora, para a pessoa que pode ser corrigida, que pode viver arrependimento, que pode crescer, tolerância, paciência, amor, investimento, misericórdia, aí sim. Mas essas coisas não podem ser confundidas. Mas no final das contas, entre tolerância dirigida à quebra de princípios e tolerância para com as pessoas, o que precisa ser levado em conta e não pode ser ignorado? Além de diferenciar pessoas que são amadas por Deus, deveriam ser por nós, de condutas que, quando erradas, são reprovadas por Deus, deveriam ser pela gente, o que mais a Bíblia chama a nossa atenção para levar em conta? Bom, nesses textos de Paulo, quando ele fala de gente que é espiritual, do que é forte ou fraco na fé, é óbvio que a Bíblia está destacando que o nível de maturidade de cada um também precisa ser levado em conta. Então, assim, o nível de tolerância exercido com o novo na fé não deve ser o mesmo nível de tolerância exercido com alguém que tem muito tempo e bagagem na fé. Até porque Jesus diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, na proporção do crescimento de cada um, a cobrança aumenta. Nós olhamos para a Escritura e vemos Jesus dizendo, olha, o servo que soube a vontade do seu senhor e não fez, vai ser punido com muitos açoites. O que não soube e não fez, com poucos açoites. Os dois vão ser punidos porque não fizeram. O que não soube, deveria ter buscado, mas ele vai ser punido menos, porque havia ignorância. Agora, o que sabia vai ser punido mais. Então, obviamente, nós não podemos tratar todo mundo com o mesmo peso e a mesma medida. O lugar de maturidade onde cada um se encontra requer um tratamento diferente. É só você observar que Jesus confrontava intensamente os religiosos da sua época, mas foi chamado de amigo dos pecadores. Isso não significa que Jesus concordava com o pecado. Ele confrontou, ele pregou contra, mas sempre que essas pessoas vinham arrependimento, tolerância era estendida às pessoas, misericórdia era estendida às pessoas. Agora, quando os religiosos batiam o pé para, em nome da religiosidade, quebrar princípios, Jesus ia para cima com força, com intensidade, como você não vê acontecer com os pecadores, por exemplo. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 3, Paulo destacou que existe uma dieta bíblica que é diferente. Eu vejo hoje em dia as pessoas tentando passar a régua e nivelar todo mundo em tudo quanto é assunto. Isso não pode ser tratado dessa forma. Em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Paulo diz, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Ele diz, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então Paulo está dizendo, olha, tem crente que eu posso usar uma conversa diferente, desde o ensino até o próprio confronto.
Vocês, porque estão estacionados num nível de carnalidade e não de espiritualidade, não podem ser tratados da mesma forma. Então, se por um lado existe a misericórdia de olhar para alguém que ainda não cresceu, né? Por outro lado, existe também o posicionamento de Paulo de confrontar, dizendo: vocês não podem permanecer estacionados nesse lugar sem crescimento. Eu tenho visto que, em nome dessa mensagem de tolerância e intolerância, as pessoas estão quebrando vários outros princípios. Mencionei a questão da lei do amor, porque muitas vezes, em nome da razão, eu atropelo a outra pessoa sem me preocupar com ela e com a obra de Deus na vida dela, e se a fé dela vai sobreviver a uma postura hostil da minha parte. Mas, por exemplo, um outro assunto que merece ser levado em conta é o assunto bíblico da acepção, né, de pessoas, de fazer diferença e distinção entre elas. Tiago, capítulo 2, começa dizendo assim no versículo 1, meus irmãos, vocês não podem ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Essa parcialidade aqui, em outras traduções, acepção de pessoas. Daí ele vai dizer, olha, se você valoriza o rico e despreza o pobre, está errado. Mas a pergunta é, acepção de pessoas é só dar moral a alguém de status social e de desprezar o outro que não tem? Não. No verso 9, ele diz, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Quando alguém se acha melhor do que outros, não consegue entender que o comportamento errado de alguém também está relacionado a uma fase espiritual diferente e começa a tratá-lo como se ele fosse um crente que tivesse menor importância apenas por causa da sua imaturidade, do seu erro, ele está fazendo acepção entre um tipo de crente e outro. Ele está tratando as pessoas com parcialidade. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a avaliação de uma conduta, que quando errada tem que ser repreendida, não seja a avaliação da pessoa, nem tampouco do seu valor. Porque hoje em dia, né, infelizmente, eu vejo muitas pessoas atacando umas as outras e, em vez de estarem confrontando uma conduta errada baseada no princípio bíblico, eles passam a diminuir e desmerecer o valor dessas pessoas, como se não fossem amadas por Deus, como se não tivessem custado o sacrifício do sangue de Cristo e como se não tivessem oportunidade de arrependimento, conserto e restauração. Bom, trazendo à luz algumas dessas questões, a minha conclusão aqui é chamar você a uma avaliação. A minha pergunta a você aqui para concluir é, será que você tem sido tolerante em relação a condutas onde nem Jesus é tolerante? Então esse discurso de tolerância está sendo aplicado de forma errada. Mas se você está sendo intolerante com pessoas em vez de com a conduta delas, você também pode estar quebrando outro tipo de princípio. Qual é a marca do cristianismo? Tolerância ou intolerância? Os dois, e depende. Então, se separarmos pessoas de conduta, nós vamos conseguir avançar. Mas também se entendermos, até mesmo que as pessoas estão em estágios diferentes e cada estágio requer uma dose de paciência e de tratamento diferente, né? Sem misturar isso com a conduta, isso talvez vai nos ajudar a trazer um pouquinho mais de equilíbrio nessa questão. Que Deus nos ajude a não tentar estabelecer uma definição desses termos ou da aplicação deles na prática cristã por qualquer outro meio que não seja a sua palavra. Deus abençoe sua vida.